A criptozoologia é a ciência que desafia os limites do conhecimento, buscando evidências de animais ocultos e lendários. Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios que a natureza esconde. Este é o Mundo Cripto. O iguanodonte indiano, também conhecido como Indian Iguanodon, em registros de criptozoologia, é um criptídeo fascinante, relatado principalmente na região nordeste da Índia, especialmente nos estados de Assam, Meghalaya e Arunachal Pradesh. Embora não seja tão famoso quanto outros criptídeos globais, ele desperta curiosidade devido à sua suposta semelhança com dinossauros extintos, especialmente o Iguanodon, um dinossauro herbívoro do período Cretáceo. A aparência do iguanodonte indiano é descrita como a de uma criatura reptiliana de grande porte, com características que lembram dinossauros ornitópodes, como o iguanodon. Testemunhas relatam um animal com cerca de 6 a 10 metros de comprimento, corpo robusto, pernas traseiras fortes e um pescoço longo e flexível, semelhante ao de um saurópode. Sua pele é frequentemente descrita como escamosa de cor verde acinzentado ou marrom, adaptada ao ambiente de florestas tropicais densas. A cabeça é alongada, com um focinho que lembra o de um lagarto ou crocodilo, e olhos são descritos como grandes e brilhantes, sugerindo hábitos possivelmente noturnos. Algumas descrições mencionam uma crista ou espinho dorsais, embora isso varie entre os relatos. A cauda é longa e musculosa, usada supostamente para equilíbrio ou defesa. Diferentemente de outros criptídeos, como serpentes marinhas, o iguanodonte indiano é descrito como terrestre, movendo-se em 4 patas, mas capaz de se erguer sobre as patas traseiras em certas ocasiões. Os nomes atribuídos ao criptídeo variam conforme a região e a fonte. Na Índia, ele é comumente chamado de iguanodonte indiano em textos de criptozoologia ocidentais, devido à sua semelhança com o dinossauro iguanodon. Localmente, nas comunidades tribais do Nordeste indiano, ele recebe nomes como Borung ou Buru em algumas línguas indígenas, especialmente entre os povos Apatani e Adi de Arunachal Pradesh. O termo Buru é particularmente associado a uma criatura lendária, relatada na região do Vale de Rima, descrito como um monstro reptiliano que habitava pântanos e rios. Em outros contextos, é simplesmente referido como um lagarto gigante ou dinossauro vivo, por moradores locais e exploradores. Os avistamentos do iguanodonte indiano remontam a séculos, mas os registros mais detalhados começam no período colonial britânico, no século XIX. Um dos primeiros relatos documentados data de 1830, quando exploradores britânicos na região de Assam relataram ter visto uma criatura reptiliana desconhecida nas margens do rio Brahmaputra. Eles descreveram o animal como um lagarto gigantesco que emergiu da água e desapareceu rapidamente na vegetação densa. Nos anos 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, soldados aliados estacionados no nordeste da Índia relataram avistamentos de uma criatura semelhante em florestas próximas ao rio Subansiri, em Arunachal Pradesh. Um relato notável de 1948, atribuído a um grupo de caçadores da tribo Apatani, descreve uma criatura que atacou um acampamento noturno, deixando pegadas grandes com garras visíveis. Mais recentemente, em 1992, moradores de Meghalaya relataram uma criatura semelhante nas colinas Garhwal, descrevendo-a como um dinossauro vivo que se movia rapidamente entre os arbustos. Os locais de avistamento estão concentrados no nordeste da Índia, uma região conhecida por sua biodiversidade e áreas ainda pouco exploradas.
as florestas tropicais e subtropicais de Assam, Meghalaya e Arunachal Pradesh, com seus rios, pântanos e montanhas, são os principais pontos de relatos. O Vale de Hima, em Arunachal Pradesh, é frequentemente citado como um hotspot, especialmente devido às histórias do Buru, que supostamente habitava pântanos e lagos da região antes de desaparecer, possivelmente devido à caça ou a mudanças ambientais. Outros locais incluem as margens do rio Brahmaputra, as colinas Khasi e Garu, em Meghalaya, e áreas próximas ao Parque Nacional de Namdapha, uma reserva de biosfera com vastas florestas intocadas. A dificuldade de acesso a essas regiões, aliada à densa vegetação, torna plausível a ideia de que uma criatura desconhecida possa ter escapado da documentação científica. Os relatos de avistamentos são esparsos, mas consistentes em alguns aspectos. Em 1907, um missionário britânico chamado Charles Mead relatou ter visto uma criatura reptiliana de grande porte enquanto explorava a região de Dibrukar, em Assam. Ele descreveu o animal como tendo o tamanho de um elefante jovem e um comportamento evasivo, desaparecendo na floresta após ser avistado. Em 1976, um grupo de geólogos trabalhando em Arunachal Pradesh encontrou pegadas que não correspondiam a nenhum animal conhecido da região, com marcas de garras e um padrão de pisada que sugeria um animal bípede ou semibípede. Em 2004, um avistamento relatado por pescadores no rio Subansiri descreveu uma criatura que emergiu da água, com um pescoço longo e uma cabeça semelhante à de um crocodilo, mas com um corpo mais robusto e sem barbatanas. Esses relatos, embora intrigantes, carecem de evidências físicas concretas, como fotografias ou fósseis, o que mantém o iguanodonte indiano no reino da criptozoologia. Teorias sobre a natureza do criptídeo variam. Alguns criptozoologistas sugerem que ele pode ser um descendente sobrevivente de dinossauros, como o iguanodon ou outro ornitópode, que teria sobrevivido em poções isolados no Nordeste indiano. Essa hipótese é reforçada pela semelhança com outros criptídeos reptilianos, como Mokele Mbembe, do Congo, que também é comparado a dinossauros. Outros acreditam que os avistamentos podem ser explicados por animais conhecidos, como crocodilos de grande porte, ou mesmo elefantes jovens, mal identificados na escuridão. Há também a possibilidade de que os relatos sejam amplificados por lendas locais e folclore, especialmente entre as tribos do Nordeste que possuem ricas tradições orais sobre criaturas míticas. A falta de evidências concretas, como ossos ou amostras de DNA, mantém o debate aberto, com muitos cientistas descartando os avistamentos como enganos ou exageros. Apesar da ausência de provas definitivas, o iguanodonte indiano continua a intrigar entusiastas da criptozoologia. A região nordeste da Índia, com suas florestas densas e áreas inexploradas, oferece um cenário ideal para especulações sobre criaturas desconhecidas. Os relatos, embora raros, são consistentes o suficiente para sugerir que algo incomum pode habitar essas áreas, seja um animal real ainda não catalogado, uma má interpretação de espécies conhecidas ou uma manifestação do rico folclore local. Para os interessados em explorar mais, expedições ao Vale de Hima, ao Parque Nacional de Namdapha ou às margens do Brahmaputra podem oferecer pistas, mas é essencial respeitar as comunidades locais e o equilíbrio ecológico dessas regiões. Até que evidências concretas sejam encontradas, o iguanodonte indiano permanece um mistério cativante, uma ponte entre a ciência
e a imaginação.